Você já se perguntou o que te impede de alcançar seu verdadeiro potencial? Quantas vezes você desistiu de um sonho porque achou que não era possível? É hora de mudar isso. Você está pronto para transformar sua vida e superar os desafios que parecem impossíveis? Neste canal, você encontra motivação para crescer, o poder para mudar e as ferramentas para alcançar seus maiores sonhos. Aqui, acreditamos que a verdadeira mudança começa dentro de você. Com uma mentalidade de crescimento e a determinação de quem nunca desiste, o impossível se torna uma oportunidade. Este é o lugar para quem quer mais do que inspiração, para quem busca estratégias práticas, dicas reais e histórias reais de superação que mostram que é possível ir além. Se você quer entender os hábitos dos vencedores, desenvolver uma mentalidade de sucesso e transformar o seu potencial em conquistas reais, você está no lugar certo. Em cada vídeo, trazemos ideias que mudam perspectivas, atitudes que trazem resultados e lições de vida que foram provadas pelo tempo. Este é o seu espaço totalmente gratuito para evoluir, passo a passo, em cada vídeo. Com vídeos motivacionais para o seu dia a dia, vídeos de superação, vídeos de crescimento financeiro, vídeos de mentalidade de sucesso, vídeos para crescimento pessoal. Todos os vídeos que criamos são para ajudar e incentivar as pessoas todos os dias. Empreender, prosperar e vencer. Não importa onde você esteja hoje, o sucesso é uma jornada de cada um, e nós estamos aqui para caminhar ao seu lado. Acreditamos no poder da ação. Porque não basta sonhar, é preciso agir. E cada passo que você dá em direção aos seus objetivos conta. A transformação começa agora, e ela começa com você. Se você está pronto para crescer, vencer e viver a vida de prosperidade que merece, você está no lugar certo. Então, inscreva-se no canal agora e comece a sua jornada de transformação. O futuro que você deseja está a apenas um passo. Vamos juntos conquistar. Inscreva-se e ative as notificações. Aqui, o caminho para o sucesso começa hoje. E aí, personas, como estamos? Começando mais um programa Vencedores. Quero agradecer a toda a audiência, quero agradecer a todos vocês que estão aí maratonando todos os episódios do Vencedores. É muito legal quando eu encontro com alguma pessoa e ela fala: Emerson, eu tô assistindo os Vencedores, eu assisti o episódio do fulano, da Beltrana, do ciclano. Isso é muito legal. O pessoal que manda mensagem no direct, que manda mensagem no WhatsApp falando a mesma coisa: Emerson, eu assisti o episódio da fulana, mas eu gostei tanto do projeto, gostei tanto da ideia, que eu fui lá no primeiro episódio e comecei a vir maratonando, porque realmente uma história, Emerson, é diferente da outra, uma história causa um impacto diferente e é muito legal. Parabéns pelo projeto. E aí o que acontece, só para vocês entenderem, já participaram mais de 20 profissionais, mais de 20 empresários e empreendedores no projeto Vencedores. Atualmente eu faço parte, eu sou membro do BNI, ok? E lá no BNI eu acabo tendo contato, conexão, conhecendo um monte de gente maravilhosa, empresários que eu não conheceria se eu não estivesse no BNI. Isso é fato, ok? E lá a gente tem aquele momento de vender o nosso peixe, fazer o nosso pitch de venda ali. E a gente tem que ficar falando o que a gente faz, o que a gente promove, qual é o nosso serviço, qual é o nosso produto, qual é a entrega. E nessa eu comecei a divulgar o Vencedores. E muitas pessoas começaram a se interessar. Emerson, gostei, você falando do Vencedores, não entendi muito bem do que se trata, não entendi muito bem o que é, mas eu vi que você fala que a gente conta a nossa história. E eu gostaria de contar a minha história. E aí muitas pessoas começaram a me abordar com esse contexto. Emerson, eu gostaria de contar a minha história, eu gostaria de contar a minha história. E o Vencedores, ele começou a tomar um caminho que lá atrás, quando eu pensei nesse projeto, eu falei, eu externei em off. O projeto não existia ainda, era um projeto que estava na minha cabeça, estava ali no papel desenhado, e eu falei para todo mundo: o Vencedores é o seguinte, é um projeto que eu faço a conexão do empresário, do empreendedor, da história daquela pessoa, daquele profissional, com uma audiência que não conhece ele, ok? E aí, fazendo essa conexão, essa audiência vai consumir o que esse profissional faz. Por quê?
Porque atrás de todo CNPJ tem um CPF. E muitas vezes a pessoa acaba não consumindo um produto, um serviço, porque não brilhou os olhos, não agradou, ou a pessoa sequer se permitiu conhecer sobre aquele produto, sobre aquele serviço, sobre aquilo. Ela não é um assunto que não me diz respeito, não quero saber. Mas quando a pessoa tem conhecimento da história daquele CPF, do que aconteceu na trajetória, o que aquela pessoa passou, as dificuldades, os conflitos, os medos, os receios, aí a pessoa se identifica. E aí a pessoa fala: caramba, eu nunca olhei por esse lado, eu nunca tive essa ótica, essa visão. E depois que eu conheci a história daquele profissional, daquele empreendedor, daquele empresário, eu comecei a consumir o trabalho dele, porque realmente tem tudo a ver. E aí o respeito à minha história, que é o núcleo, ele é assim, ele faz essa conexão das pessoas com a história do meu convidado. O mulherão é assim também, então eu acabo causando um impacto em várias mulheres por conta das mulheres que são convidadas, que participam do Mulherão, e o vencedor está seguindo o mesmo caminho. E isso aconteceu em um dos episódios já. Já vem acontecendo, mas esse exemplo é muito claro porque foi recente. A Paty, ela trabalha, ela é uma profissional de consultoria de imagem e estilo. Ela participou do Vencedores. E aí, quando acabou o episódio dela, eu divulguei nas minhas redes sociais e uma pessoa ali no direct foi e: Emerson, não conhecia a Paty, não conhecia o trabalho dela, fui no Instagram dela, dei aquela stalkeada, adorei o trabalho dela, já marquei uma reunião com ela e vou ser cliente dela. Ou seja, essa pessoa só se tornou cliente da Paty por conta da história que a Paty contou no Vencedores. Então, isso é para vocês entenderem o quanto o Vencedores ele é direcional, ele é funcional, é uma realidade. E hoje, o meu convidado, ele faz parte também, é um outro membro do BNI, também está nesse contexto de contar a sua história, de externar a sua história. E ele tem um trabalho maravilhoso que tem tudo a ver com educação, com tecnologia. Por que eu falo que tem tudo a ver? Porque a gente fala que o nosso futuro são as crianças, né? Nosso futuro são as crianças. A gente tem uma sociedade doente, emocionalmente falando, ok? E junto com isso vem a tecnologia. Então, se você não educar a base, as crianças, a terem um emocional equilibrado, um emocional ali firme, junto com tecnologia, aí talvez a gente tenha sim uma geração lá na frente promissora. Do jeito que está indo, uma sociedade doente, que briga por qualquer coisa, que, enfim, a gente sabe. Então, do jeito que está indo, a tendência não é legal. Mas profissionais como o meu convidado, o Walter, a responsabilidade dele é essa, é levar para aquela criança, levar para aquelas crianças, para aqueles jovens, a tecnologia linkada com a educação, para a formação de um homem, para a formação de uma mulher que sabe sobre tecnologia, que usa a tecnologia a seu favor, que usa a tecnologia com inteligência, que usa para o bem, para fazer coisas boas para a humanidade. Então, o meu convidado, Walter Daniel, bem-vindo ao Vencedores, meu amigo. Obrigado, Emerson. Obrigado pelo convite, a toda a equipe da Pump, ao Luiz, à Vanessa e ao BNI, né, pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, né? Sim. Já atuo na área de educação há mais de 20 anos, Emerson, e eu já vinha percebendo essa necessidade, né, de trazer algo que fosse... porque quando a gente fala de educação tecnológica, né, hoje a gente pensa, né,
imagina que os nossos filhos tenham facilidade, né, com a tecnologia, com a informática, mas não. A educação tecnológica é a gente entender o que acontece por trás do computador. Né? Quando a gente manda um comando para o computador, né? Hoje a gente percebe que essa geração eles têm facilidade com o touch, né? Com o celular, com o iPad, mas tem crianças, por exemplo, que não sabem manusear um mouse. Né? Então a educação tecnológica ela vai desde os princípios, né? De lógica, programação. Hoje uma plataforma que é muito utilizada é o Scratch, né? Que é uma programação lúdica desenvolvida pela empresa MIT, né, que é a mesma que enviou os primeiros humanos à Lua, né? Então, tem muito por trás de educação tecnológica, né? Então, como é que é a amplitude do nosso trabalho, né, Emerson? A gente trabalha com 3 frentes hoje, que é a robótica, o maker e a programação, né? Hoje as pessoas confundem robótica com o maker. O maker, o hands-on, é a mão na massa, faça você mesmo, né? Hoje tem algumas pessoas aí que são influenciadores no mercado, como Débora Garofalo, que é uma conhecida que trabalha com material reciclado, a criança poder construir o seu próprio brinquedo, né? A robótica não, a robótica a gente trabalha com peças similares a Lego, onde nós desenvolvemos algumas habilidades nos jovens, né? Você falou um pouquinho, Emerson, de inteligência emocional, né? Hoje, por incrível que pareça, né, ou não, existem sistemas de ensino focados em inteligência emocional. Né? Para você ver que é uma necessidade real hoje dessa juventude. Né? As frustrações, né, eles têm dificuldade, crise de ansiedade. Né? A gente tem visto aí nas escolas acontecimentos que a gente não via até então. Né? Que é jovens tendo crise de ansiedade. Né? O que a gente acha que é uma doença exclusiva de nós, né, adultos, né, empresários, empreendedores, né, com tanta pressão que a gente tem aí no mercado, mas hoje já tem atingido também os jovens. Sim. Né? Ô Walter, legal que assim, a gente já deu uma transitada aí no que você faz. Na verdade, existe uma empresa por trás de tudo isso, que é a Zairos, né, Educação Tecnológica. Zuri. Desculpa, Zuri. Zaro é da Bárbara, lá do não, Kiron, não. acho que você tá... Zuri. A Zuri é uma empresa de educação tecnológica. Ok. É muito legal, é muito legal assim, nós somos de uma geração que a gente não tinha a internet. Correto. A gente migrou, a internet foi inserida na nossa linha do tempo. Sim. A gente vivenciou a internet chegando, então a gente vivenciou ali MS-DOS, DBase, Lotus, Clipper, e aí a gente programação, e aí a gente foi... Internet de escada, né? Exatamente. E aí depois veio toda essa atualidade agora, inteligência artificial, ou seja, somos uma geração privilegiada. Por quê? Porque a gente tá lá desde do analógico mesmo, não existia, até vir a parte do inserir a tecnologia, e agora a gente vive a tecnologia de alto nível mesmo, de alto padrão assim, e é cada vez mais. E a gente tem uma idade que a gente ainda vai avançar mais alguns anos aí, graças a Deus, e vamos viver mais tecnologia ainda. Porém, eu falo que nós somos de uma geração que não tinha acesso à tecnologia. Ou seja, o Walter, quando criança, como que era o menino Walter, já que ele não tinha celular, já que ele não tinha tablet, já que não existia internet, o menino Walter, qual era a vivência do menino Walter? Como é que era ali a base familiar, o que o menino Walter fazia, quem era o menino Walter? Legal, Emerson. Poxa, que pergunta bacana, né? Porque isso remete à essência, né? A nossa essência, né? Que é a proposta aqui do seu trabalho. Então eu nasci praticamente dentro de uma escola, né? Então, por que a área de educação? Né? Os meus pais são professores aposentados, né? Minha mãe chegou a diretora de escola e minha mãe era diretora da maior escola estadual de São Vicente quando ela estava grávida de mim. E estourou a bolsa literalmente dentro da escola,
Qual escola? Zina de Castro Bicudo. Antigamente o grupão ali em São Vicente, em frente à Praça do Correios, é a maior, Lá eu estudei lá. Eu sou cria grupão, pô. era a maior escola, né, de São Vicente, então eu fui criado mesmo. Lembro que eu tinha minha caixinha de papelão com os gatinhos de rua que eu levava para a sala da minha mãe e ficava cuidando dos gatos. Lá dentro da escola tinha aqueles porão lá, né? Tinha os porões lá Com embaixo, certeza aquelas com certeza escadarias. sua mãe me É. conhece, com certeza. Então, assim, por que que eu escolhi educação, né? Então, teve toda essa influência, né, dos meus pais, né, que chegaram a diretores de escola. E em 2000 e eu sempre gostei de empreender, né? Não, calma, vamos voltar ali No menino. vamos no menino. Sem esticar, a gente tem tempo. O menino Walter, na época que a mãe dele estava grávida, a bolsa estourou na escola, esse menino ele brincava na escola, Brincava na escola. como é que era o menino Walter? Como que era a Eu era um infância? pouco arteiro, Tá. né? E a minha mãe tinha dificuldade de conseguir alguém que ficasse comigo em casa. Eu era meio agitado. Então ela falou, eu vou ter que levar esse menino para a escola. Hiperativo. Eu não vou poder contar todos os detalhes, né, Emerson? Porque tinha casos até que eu já botei fogo numa escola, Oh, né? meu Deus. Mas, então minha mãe me levava para a escola, né? Então eu tive toda essa influência de ter lá o contato com as professoras, os alunos, porque no grupão tinha até o ensino médio. Sim. Inclusive eu aprendi a dirigir com 15 anos de idade. Um aluno do ensino médio me ensinou na garagem do grupão, lá na garagem da escola, né? Minto, não foi no grupão, no estacionamento, foi no Margarida Pinho Rodrigues, né? Porque a professora do estado, para quem não sabe, ela roda as escolas. Sim. Diferente da escola, da diretora de escola particular, ela está sempre numa escola. Então ela tinha todo ano a possibilidade, de acordo com uma pontuação, de escolher. Então minha mãe rodava todas as escolas de São Vicente. Então foi para o Japuí, foi para o Zina de Castro Bicudo, foi para o Margarida, né? Hoje, infelizmente, né, ela não tem a mesma qualidade de antigamente. Eu estudei em escolas do estado, Sim. né? Inclusive me formei no Primo Ferreira, né? Então a gente teve uma boa base anteriormente nas escolas do estado, né? Hoje eu Sim. não sei como é que tá. Mas por que que eu falei de empreender, né? Mas quando eu era pequeno, eu tinha a mania de pegar os meus brinquedos e vender na rua. Tá. Né? Então eu pegava os brinquedos e falava, mãe, esses brinquedos aqui eu não uso mais, eu vou descer e vou montar uma banca na calçada. Né? Então eu já montava ali uma Que bairro toalhinha tu no morava chão. na época? Marapé. Tá, Eu morava ali na rua Godofredo Fraga, tá. né? Ali perto hoje, cresceu muito ali, né? Sim. Próximo, ali na Godofredo Fraga com a Amora Ribeiro, né? Para quem conhece, hoje ali tem várias torres, né? Sim, Do sim. Aquaplay, Bossa Nova, Way, Sim. mas naquela época ali era uma pedreira, né? Não Era tinha. pedreira. Então era uma região ali, o Marapé chegou a ser qualificado como um dos melhores bairros para se morar. Né? Então minha mãe tinha essa segurança, tá bom, filho, pode descer, né? Ali na Godofredo Fraga, ali esquina com João Caetano. Esse prédio existe até hoje, então eu montava ali na minha toalhinha com os brinquedos velhos. E as moradoras, né, as senhoras iam para feira, passavam ali e me davam uma atenção, né? O que você tá fazendo aí? Mas eu tô vendendo, né? Que os E tu tinha brinquedos. quantos anos? Cara, ali eu comecei bem cedo mesmo, ali eu acho que eu tinha menos de 10 anos, tá? Só porque eu também comecei a trabalhar cedo. Né? Hoje, inclusive, um membro lá falando também começou com 11 anos de idade, Sim. né? O Couto, mas eu comecei cedo também. Com menos de 10 anos eu já fazia esse tipo já comecei a empreender, Sim, né? sim, sim, Sem sim. querer, sem saber ali que eu E aí estava quando alguém empreendendo. comprava ali um carrinho ali por R$ 1 que seja, tu já tava... Porque a gente, assim, a gente é uma renda, a gente vem de uma família de de renda média, né? Sim. Porque os dois professores, tudo bem, concursado, funcionário público, né? Tem aquela Mas estabilidade, tinha uma mas certa estabilidade, só que assim, né? não era Não tinha o milionário. carro do ano, não Aham. tinha o melhor apartamento e tal. E eu sempre quis ter o meu dinheirinho, né? Em vez de ficar pedindo para minha mãe, para meu pai, eu falei, quero ter ali para ir. Para sair, comprar minhas coisas, né? Comprar o meu tênis. Eu falei, mãe, eu vou vender os brinquedos. Então eu estipulava um valor ali, né? Mas que nem era o valor, R$ 1, na época eu nem lembro qual era a Coisas moeda, se era irrisórias. cruzeiro, usado, né? Mas eu descia ali, vendia meus brinquedos e sem querer ali já estava empreendendo, né? Muito bom. Então eu tive essa influência, né, de hoje ser um empreendedor na área da educação, né? E aí, né, fui estudando, né, fui me desenvolvendo, né, tal. E aí na época surgiu um convite, né,
Aí um pouquinho mais para frente, né? Sim. Mas deixa eu só pontuar uma coisa, Walter. Você falou que você era um menino arteiro. Eu era Você era um arteiro. menino que aprontava. Legal, bacana. Quando foi que esse menino arteiro entendeu que ser arteiro já não era mais legal? Olha, quando eu cheguei ali no ensino médio, até o ensino médio era porque eu tinha essa, apesar dos meus pais estarem na escola, né? Sim, Meu pai também ele pegava algumas aulas nas escolas particulares, né? Posso citar nomes? a imagem, Zufo. Não sei se eu posso citar nomes, Emerson, fazer uma, Deve, sem deve. querer fazer nenhuma propaganda, mas tinha ali, por exemplo, Colégio Notre Dame, Colégio Brasília, que não existe mais hoje, escolas de São Vicente, Sim, o Itá, né, também que sim, 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 infelizmente sim. parece que fechou recentemente, né, são escolas que não conseguiram se atualizar, né, com relação ao mercado de trabalho. E aí meu pai ganhava bolsa, né? Porque eu não sei se você sabe, quando o professor dá aula ali numa escola particular, ele tem direito à bolsa para o filho, Sim. né? Eu não sei a porcentagem, o número de bolsas, mas meu pai conseguia me carregar para as escolas particulares. E o meu pai é uruguaio, né? Meu pai é uruguaio, vem da Marinha, militar, Tá, né? E aí foi a hora que o bicho começou a pegar pro meu lado, entendi. né? Porque meu pai estava na escola, né? Então ele já era, olha, eu tinha que dar o exemplo. Então eu tinha essa responsabilidade. Pô, eu sou filho de professor. Eu tenho bolsa numa escola particular. Eu tenho que ter as melhores notas. Eu não posso ser um mau exemplo, uma má Sim, influência para os outros alunos. Foi aí que eu comecei a maneirar um pouco. Mas eu confesso, né, Jefferson, o Emerson, perdão, hoje com um pouquinho mais de maturidade, né, Emerson, eu acho que chegava a ser uma forma de chamar a atenção dos meus pais, né? entendi. Porque eles davam aula o dia inteiro, né? De manhã estava numa escola, à tarde estava numa outra escola e à noite estavam numa outra escola, né? Então eu ficava o dia inteiro na rua, né? Eu e meu irmão ficávamos sozinho em casa, às vezes com uma empregada, né? Alguém que cuidava da gente ali. Em alguns casos minha mãe tinha que levar a gente para a escola para poder estar junto ali da gente, né? Então foi ali quando cheguei no Fundamental 2 e médio que eu comecei a sossegar um pouco mais, né? Mas é muito bom, ô Walter, eu quero pegar esse gancho, muito bom você externar isso que você acabou de falar. Eu sempre falo que o Vencedores ele tem esse olhar que é justamente o meu convidado falar alguma coisa que a pessoa que vai assistir vai se identificar. Ou seja, tem muita gente, é real, que foca no trabalho, que foca em dar uma estabilidade financeira para a família, foca em não deixar faltar nada. Trabalha pra caramba com o foco de não, os meus filhos não vão passar o que eu Uhum, passei. uhum, Os meus filhos vão ter tudo aquilo que eu não tive. sim, Porém, essa pessoa que está focada em fazer isso, ela coloca junto nesse combo a ausência. exato. E a ausência é o que pesa. Uhum, Então, quando você, Walter, você externa que você era um menino arteiro, porque você só queria chamar a atenção dos seus pais, porque você queria a presença deles, porque eles só trabalhavam, é muito forte isso, Walter. É muito impactante isso. Por quê? Porque eu tenho certeza que hoje, você adulto, falando isso, a sua mãe não teve essa noção que ela estava ausente, cuidando de um monte de criança, mas não estava cuidando do filho dela na questão emocional, na questão afetiva. E por mais que ela fale, não, mas eu era presente. Não, o Walter sabe o que ele sentia. Só ele tem propriedade para falar, mãe, eu senti a sua falta. é, Pai, eu senti a sua falta. uhum, Pô, mas eu não deixei faltar nada pra você, Walter. Sim, você não deixou faltar nada. Eu comia, eu bebia, eu passeava, eu me divertia, mas eu queria você. exato. E isso é muito forte. Como é o nome da sua mãe? Olha, minha mãe vai ficar brava porque ela vai assistir isso aqui depois, Sim, ela vai brigar comigo. Dona Edna. Dona Edna. Olha só, Walter.
A dona Edna foi e ainda é uma pessoa muito importante na sua vida. Sim, com certeza. Eu quero que nesse momento agora, Walter, você deixe uma mensagem eternizada para dona Edna e faça ela entender o amor que você tem por ela e faça ela entender também tudo isso que está aí dentro de você. Boa. Fala com ela. É até difícil eu falar, né? Porque minha mãe sabe disso, né? Minha mãe é minha rainha, é meu ídolo, né? A pessoa que foi pai e mãe ao mesmo tempo, né? Durante muitos anos. E eu sei o que que ela sofreu. Minha mãe, ela vem de uma família muito pobre, né? De ela, as irmãs chegarem a dormir em caixa de papelão, né? Não sei, nem ela nunca falou se chegou a passar fome, mas eu sei que ela teve muita dificuldade. E hoje, né, com as ferramentas que a gente tem hoje, PNL, curso, a gente começa a entender. Talvez era uma forma dela falar: eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei, não vai faltar nada para eles. Então eu entendo ela, né? Hoje a gente está junto aí, ela está aposentada e ainda se dedica muito aos filhos. Que eu falo: mãe, vai viajar, vai para Europa, pega a sua aposentadoria, vai curtir a vida porque você merece. E eu te amo. E é difícil falar da minha mãe. Quando você se emociona, o que que vem na tua cabeça nesse Ela momento? é uma super-herói, uma super-herói, cara. Minha mãe vai dar vida, né? Então é difícil de falar. Hoje, tudo que eu sou é graças à minha mãe, né? Porque a gente tem má influências na vida, eu sempre fui muito arteiro, sempre fui muito agitado, e ela me apoiou em tudo. Ela sempre esteve do meu lado, então eu sei que é a única pessoa que se um dia eu fosse preso, ela ia pagar fiança. Então é tudo pra mim, ela sabe. É a minha ídolo, assim, lógico que também ela não é perfeita, mas é uma mulher guerreira, uma mulher que passou muitas dificuldades na infância e hoje ela conseguiu criar dois homens, né? Tem eu e meu irmão é 3 anos mais novo do que eu, e eu sei que tudo, essa garra que eu tenho, essa energia, eu devo a ela. Perfeito. É muito legal ver você emocionado falando da sua mãe, porque não é todo mundo que tem uma base familiar. Não é todo mundo que tem uma criação. Sim, Não é todo mundo que tem ali pais fazendo de tudo para os filhos. Não é todo mundo que tem. E você tem. Sua sorte. Mas também essa parte da ausência pesou na sua infância, não agora. Tanto que agora você é adulto, fala: mãe, é. vai ficar um pouquinho ausente para Eu você. compreendo ela, né? Já É, fez a sua parte, vai curtir a vida, né? exatamente, exatamente. Mas hoje você tem quantos filhos? Hoje eu tenho uma filha, Emerson, Uma uma filha. filha, Qual o nome da sua filha? Maria Luísa. E quantos anos a Maria Luísa Maria tem? Luísa tem 21, vai fazer 22 agora em abril. Só tem a Maria Só tem a Luísa. Maria Luísa. Quando a Maria Luísa nasceu, você entendeu ali que a partir daquele momento você tinha uma responsabilidade 10 vezes maior do que tudo que você tinha vivido na sua vida. A trajetória da sua criação com a Maria vai muito de encontro com o que seus pais fizeram com você. Você também foi ausente para Maria? Ou Emerson, você foi na contramão? eu fui na contramão. Acho que eu consegui destravar, né? E é um dos maiores motivos de que eu empreendo hoje, né? Eu trabalhei 22 anos CLT, né? Registrado. E sempre com vendas, né? E na Sim, área comercial a gente é muito cobrado, é exigido, porque o comercial é o que traz o dinheiro para dentro da empresa, né? Não é me gabando, mas eu sempre fui comercial, né? E você pode ter o melhor produto, né? Você pode ter a melhor equipe, ter uma estrutura maravilhosa na empresa, mas se você não sabe se relacionar com as pessoas, não sabe vender, se você não tem um comercial bem estruturado, a coisa não vai. Comercial motivado, né? A gente fala muito hoje em emocional, e eu não digo nem que é preparo técnico. Hoje o vendedor ele tem que sair com um gostinho de sangue na boca, né? Então eu sempre busquei empreender. Quando a Maria Luísa tinha 6 anos, eu me separei da mãe dela, né? A gente sofreu aí uma separação, então é muito doloroso, né? Fiquei um pouco afastado. E aí eu fiquei 2 anos me dedicando 100% ao trabalho. Porque ela estava com a mãe dela, né? Eu pegava ela aos finais de semana. E eu percebia que isso estava me afastando da minha filha. E aí surgiu uma oportunidade através do meu irmão de começar a empreender.
né? Hoje algumas pessoas ainda desconhecem esse segmento, que é o segmento de marketing multinível, né? Não confundam, pelo amor de Deus, marketing multinível, marketing de relacionamento com pirâmide, né? E eu fui numa daquelas palestras, né, que a gente tinha convidado. Na época, a empresa Monavi, né, muita gente conheceu, foi uma empresa muito grande aqui em Santos. Sim. E eu falei, pô, esse negócio é legal. Mas eu vi aquilo, Emerson, diferente de muitas pessoas quando vão numa reunião de uma apresentação de negócio, como era marketing multinível, Sim. né? Ah, eu vou ficar rico. Não, eu falei, nossa, ali é a minha liberdade, né? E aí comecei a pegar o gostinho por empreender. Você vê, através do marketing multinível, falei, bom, eu vou trabalhar a hora que eu quero, com quem eu quero e se eu quiser. E como eu quero, né? Eu falei, bom, isso é legal, né? E aí eu comecei a empreender através do marketing multinível. Eu vejo como uma forma de empreender, né? Vendas diretas, empresa regularizada, ABVD, né? Recomendo que qualquer pessoa que vá numa reunião de negócios para uma apresentação de marketing multinível verifique se a empresa é regulamentada, a ABVD, né? Que é a Associação Brasileira de Vendas Diretas, como é a Avon, Natura, Emunen, que foi uma grande empresa, né? Então, assim, muitas pessoas se iludiam porque elas achavam que iam ganhar dinheiro rápido e fácil. É diferente, era simples, né? E ali eu comecei a ter um pouquinho mais de liberdade, ter mais tempo para curtir minha filha, e aí eu comecei a ir na contramão mesmo, tá? Eu tinha meus horários, né? Então, se eu quisesse trabalhar sábado e domingo e folgar na semana, eu podia, né? Se eu quisesse trabalhar terça, quarta, quinta e não trabalhar segunda, eu podia, né? Lógico que é uma meritocracia. Sim. Eu seria remunerado de acordo, né, com a Com o seu dedicação, desempenho. ou dá uma sorte, faz uma venda boa, Sim, né, sim, uma sim. venda grande. E aí hoje eu tenho mais tempo, né? Então desde então eu comecei a empreender para ter mais tempo com a minha filha. Isso é muito bom, muito bom. É, é, esse caminho que a gente está trilhando, e é isso que eu te falo, tudo que você fala acaba sendo de muito valor, tem muita valia, porque assim, tem pessoas nesse exato momento, em algum lugar do Brasil, vivendo exatamente isso. Não tenho tempo para os meus filhos, porque eu tô aqui ralando para não faltar nada para eles. Tenho tempo, mas estou em busca de algo e acabo não olhando para eles. Não, o nascimento do meu filho fez com que eu olhasse para a minha vida como agora eu preciso fazer algo diferente. Ou seja, corri atrás para fazer uma coisa que eu não fazia e aí acabei encontrando a minha liberdade. Fiquei livre para fazer o que eu gosto Dono de do, fazer. do nosso tempo, né? Exatamente. Então, assim, a Maria ela acaba sendo realmente o encorajamento que você precisava na Exato. sua trajetória. Aham. Vamos deixar uma mensagem eternizada para ela. A Maria Luísa, eu sou fã dela também. A Maria Luísa está com 21 anos, se formou agora em Relações Internacionais, então um grande orgulho, fala inglês fluente, recebe em dólar. Então eu falo, filha, eu te amo e você também assim, é uma inspiração para mim sempre. Beijo. Muito legal mesmo. E Walter, em que momento nessa linha do tempo aí surge a Zuri? Boa, boa. Então vamos lá. Em 2018, né, eu trabalhava em editora, né, nessa minha trajetória aí de 20 anos CLT, eu sempre representei editoras do segmento de didáticos, Tá, sistemas de ensino, né, como é o Ângulo, a gente tem aí o Objetivo, são sistemas de ensino, então eu trabalhei durante 20 anos representando, né, visitando as escolas particulares aqui do litoral de São Paulo, sim. cheguei a atuar no ABC, Vale do Paraíba, na Grande São Paulo, Com material didático. sempre com material didático, né? Perfeito. Representei a editora Moderna, Tá. né? O Sistema Positivo, né? E aí, em 2018, um amigo meu, né, o Zé Carlos, que era meu gerente na época no sistema universitário, ele falou, cara, eu comprei uma franquia de robótica, de educação tecnológica. Eu acho que você vai gostar, né? Ele sabia da minha performance. Modéstia à parte, eu sempre gostei de estar na cabeça ali, Sim. nos vendedores, né? É isso Primeiro aí. lugar, segundo. Até porque sempre existiam premiações, né? Sim, Então pô, eu e a gente ganhava vai ver. viagens, iPhone, né? As premiações para quem estivesse em primeiro lugar. E aí o Zé falou, acho que você vai gostar. Isso em 2000 e... Aliás, o Zé começou a me chamar em 2017.
Falei, não, Zé, eu tô bem aqui, tô bem empregado aqui, tô trabalhando positivo, né? Empresa grande. Falou, não. E aí, né, não tinha ainda aquele espírito empreendedor, né? Sim. E aí eu falei, não, Zé, vamos lá. E aí o Zé insistiu tanto que eu fui numa reunião com ele, né, com os donos da franquia, os franqueadores em São Paulo, e eu gostei do projeto, né? Só que na época existia um valor de R$ 30.000, né, que era uma taxa de franquia. Isso em 2018, não era muito dinheiro, né, só que eu tava duro, né? Sim, Eu sim, falei, sim. Zé, eu não tenho condições, cara. Eu não... O Zé falou, não, eu quero ser seu sócio, eu empresto o cheque. Eu falei, ah, bom, o Zé tá vendo um potencial, eu era subordinado a ele, eu era consultor, ele era meu gerente. Mas, bom, se você acredita, se você emprestar o cheque, eu acho que dá pra gente tocar o negócio. E ele me emprestou os cheques, né? E o Zé era meu sócio. Só que o Zé, ele mora no ABC. Ele mora ali em São Bernardo e eu morava em Santos. E ele tinha a franquia lá do ABC e ele queria, né, ser meu sócio aqui na franquia da Baixada. E aí a gente começou a trabalhar, começamos a visitar escolas, tal. Chegou uma hora que eu percebi que o Zé não estava descendo para me ajudar. Falei, Zé, esse negócio de sociedade aí tá meio esquisito, né? Porque você fica aí, eu fico trabalhando aqui, na verdade eu tô sendo seu empregado. Eu quero, aí eu fui conversar com a minha esposa, né? Aí eu falei, eu tô pensando em comprar a parte do Zé, mas como você não tem dinheiro, e tal, eu falei, não, a gente vai comprar com o próprio dinheiro que a gente vai vender para as escolas. Projeto, as escolas pagando, a gente paga ele. Ela falou, mas você não tem nem escola ainda? Eu falei, deixa comigo. E aí comecei a vender. Começaram a surgir os primeiros contratos, as primeiras escolas, né? Eu falei, Zé, quero comprar a sua parte. Não, ele falou, mas eu te emprestei o cheque, tá? Eu falei, tá, mas eu vou te pagar todo mês, vou devolver a sua parte, né? Metade eu te devolvo. Ele falou, tá bom, não quero perder a amizade com você, você é um cara, inclusive o Zé é meu amigo até hoje, né? Eu aceito, tranquilo, a gente fica parceiro, eu fico aqui só no ABC e você fica no litoral, né? E aí virou o ano, isso era no final de 2017, e 2018 a gente ia começar, né, nas escolas. E aí a Cris, né, que era a minha esposa, psicóloga, falou assim, mas como é que a gente vai dar aula? A gente não tem professora, né? E eu falei, não, mas você não é psicóloga? É parecido com pedagoga, né? Você pode dar aula, você tem paciência com crianças, tem habilidades e tal. E a gente tinha um treinamento, né, da franquia de robótica para a parte de educação tecnológica, né? Porque tem duas frentes, né, essa questão de educação, né? Tem a parte da disciplina, que é você coordenar ali uma sala com 20, 30 crianças, e aí tem que ensinar a parte da educação tecnológica, o seu conteúdo. Sim. Né? Então, eu sempre digo, admiro muito o trabalho das pedagogas. Né? Falo, eu não me imagino numa sala sozinho com 30 crianças, né? E ter que passar algum conteúdo para eles. Né? Então, a Cris começou dando aula, a gente tinha escolas de referência aqui em Santos, como é o Colégio do Carmo, né? E a gente começou, tínhamos na época aí já 14 escolas. E a gente teve até que começar já a contratar as professoras. E a gente teve até, foi engraçado que a Cris dando aula como psicóloga, a gente teve até dificuldade depois de tirar ela das escolas. Porque as crianças As crianças, gostavam, se lógico. apegaram, É né? lógico. E aí ele falou, não, mas ela não é professora, ela é dona da empresa, minha sócia, ela só veio quebrar um galho enquanto a gente não contratava as professoras. E aí a gente começou a fazer essa transição, crescemos, né? Veio a pandemia, né? Foi aquela avalanche. Sim. Na época da pandemia aí a gente tomou um tombo, né? Porque até que o governo chegou a apoiar, porque a gente tinha as professoras, CLT, então eles pagavam uma parte do salário delas, né? A gente conseguiu manter as operações, né? E muita coisa aconteceu de lá para cá, né, Emerson? E no ano passado, né, até então era só eu e a Cris, né, como sócios na empresa. E aí no ano passado a gente conheceu a Carol, né, Caroline Prato, foi apresentada através de uma escola, né, a Carol foi até candidata a vereadora, Carol da Robótica, né, e uma escola falou, olha, por que vocês não se unem com a Carol? Que ela era uma concorrente nossa. Então ela tinha a empresa Robótica Maker e nós tínhamos a Semeando a Robótica, né? Eu falei, vamos conversar com a Carol, né? Então, no ano passado, a gente formou a Zuri, nessa junção de duas empresas que eram Hum, concorrentes, né? Então, hoje, na sociedade da Zuri, estão eu, a Cris e a Carol. muito bom. É muito bom você externar tudo isso aí. Vamos fazer a galera entender de uma forma bem prática e objetiva e assertiva
o que é de fato o trabalho da Zuri. Vamos lá. Eu sou dono de uma escola. Como é que eu contrato? Você veio ali, marcamos uma reunião e aí você vai falar sobre a Zuri. A Zuri entra na minha escola, na minha unidade, para fazer o quê? Perfeito. É uma dúvida que as pessoas têm, né? A gente não tem um espaço físico, né? Quando a gente faz o tráfego pago, o impulsionamento no Instagram, muita gente me procura. Olha, o meu filho, que eu quero matricular meu filho, eu quero matricular minha filha, né? Até então a gente não tem um espaço físico. A gente está montando um projeto com a Escola Treinasse, né? Talvez você Perfeito, conheça, claro, escola claro. técnica de muitos anos em Santos. Depois eu posso falar um pouquinho mais, Emerson, se você permitir, Claro, né? com certeza. Mas a essência do nosso trabalho hoje, a gente atende em torno de 15, 16 escolas em todo o litoral de São Paulo. Então, você, diretor de escola, você ainda não tem educação tecnológica, nós montamos a operação, Emerson, dentro da escola. Então, Sim, eu levo os tablets. Hoje, dificilmente você encontra um laboratório de informática dentro lógico. de uma escola. Sim, Ficaram ociosos, então eles se desfizeram dos computadores, sim, montaram lá uma sala de capoeira, uma sala de judô, outras coisas e se desfizeram, né? Não tem sim. mais, não fazia mais sentido ter educação tecnológica dentro da escola, né? Informática, né? Então hoje a gente leva também os tablets, né? Em alguns casos eu sugiro que se a escola quiser alugar os computadores, a gente tem empresas inclusive dentro do BNI que fazem a locação dos computadores. Perfeito. Caso a escola não queira, eu levo ali os tablets para minha aula. Então a professora ela vai com uma mala, né? Ela leva esses tablets, acabou a aula, ela leva embora. Então não fica na Perfeito. escola. Hoje eu não Perfeito. tenho condições de manter os equipamentos, mas caso a escola queira, a gente indica lá os colegas do BNI que podem fazer a locação desses equipamentos. Perfeito. Então nós damos o tablet, material de robótica, Tá. né? Mas aí o diretor, ele vai fazer a contratação da Zuri para qual idade, qual faixa etária? É isso que eu quero que Perfeito. esteja tudo Tá. detalhado. Perfeito. A gente atende crianças desde os 4 anos de idade, da educação infantil, até o terceiro ano do médio. Então, ou Perfeito. seja, a gente consegue atender todos os segmentos hoje. Não tem problema se a sua escola tem só educação infantil, a gente vai atender só infantil. Se tem só o médio, a gente atende só o médio. Mas a gente hoje tem conteúdo, né, expertise didática, um sistema de educação tecnológica para Direcionado. atender todos os segmentos, né? Perfeito. Então a gente entrega desde os tablets, o material de robótica e a professora. Então eu falo, a escola não precisa se preocupar com nada. Ela terceiriza esse sistema de Só abre educação a porta. tecnológica. Só abre as portas. Só precisa do espaço físico da escola. Às vezes a escola pergunta, precisa ter uma sala específica? Não, é uma sala de aula comum, com mesas, né, Sim. cadeiras. A gente precisa de ou uma TV ou um retroprojetor, né? Então, Atualmente vocês têm 16 redes como clientes, 16 ok? unidades. 16 unidades. Quantas unidades não são suas clientes hoje? Ah, Centenas. centenas. Eu acho que Centenas. em Santos, a gente deve ter hoje em torno de 120 escolas Ok. particulares. Então a gente tem aí centenas de escolas não Centenas. são Que ok. podem estar com uma empresa concorrente Ok. ou podem não oferecer ainda, não estejam oferecendo a educação tecnológica para os seus alunos. Perfeito. Agora eu quero pontuar o seguinte. Umas dessas 16 escolas que já tem a Zuri ali implementada, funcional. Qual é o impacto que causa na vida das crianças, na vida dos jovens, a Zuri dentro daquela unidade? Perfeito, boa pergunta, Emerson, porque impacta muito, né? As pessoas acham, meu filho está brincando de montar Lego. Não, a gente tem dados estatísticos comprovados de melhorias significativamente, tanto na área de exatas, né? Matemática, física, ali em torno de 6%, e na área de humanas também, português, história, geografia, em torno de 4% da melhoria das notas desses alunos. Porque melhora, estimula o raciocínio lógico, trabalho em grupo, concentração, autoestima, né? Todas as nossas professoras, elas são pedagogas. Então elas não são professoras de robótica, não, elas são pedagogas que são treinadas para o ensino de tecnologia. Perfeito. Isso é o impacto que causa na vida da unidade mesmo, enfim. Sim, Até porque quando causa um impacto na vida de uma criança, de um jovem,
esse impacto ele vai para casa, ele Exato. vai para o parquinho, ele vai para. Sim, É uma rede, é uma rede, é sim, tudo linkado, é uma corrente. correto. Qual é a importância de ter Zuri numa unidade e quem não tem? Qual é a importância de ter para esse que não tem? Olha, a gente está falando de mercado de trabalho futuro, né? Hoje, quem ainda não ouviu falar, eu ouço falar muito que existirão profissões que a gente nem conhece hoje, né? Então eu vi uma matéria recente, mas muito interessante, que pela primeira vez, olha, não sei se foi da Coreia, que um médico fez uma cirurgia, acho que não sei se foi um câncer, eu não vou lembrar da onde que foi, se foi de pulmão ou tal. Ele conseguiu fazer uma cirurgia robótica a 3.000 quilômetros de distância. O que a gente nunca imaginaria que fosse possível. Antes você tinha que. A gente vê aquelas campanhas, né, de arrecadação, porque o filho tem que ir para os Estados Unidos fazer. Hoje não. Hoje o médico consegue operar lá dos Estados Unidos um paciente aqui no Brasil. Então, olha que incrível, né? Isso já existe há Muito louco. alguns anos, a cirurgia robótica. Sim, Agora, sim, à distância, eu ouvi falar que foi recente, né? Então, hoje você tem aí um médico, né? Às vezes a mãe pode falar, ah, mas a minha filha vai ser médica, ela não precisa saber robótica. Precisa, porque hoje um médico já tem a possibilidade, já tem esse diferencial, né? Tem um amigo que foi operar há pouco tempo, ele veio até conversar comigo, ele falou, olha, eu tenho três opções para tirar a próstata, né? Ou eu faço a cirurgia comum, que o médico diz que vai me abrir, eu vou ficar um mês de recuperação. A cirurgia robótica, que é um furinho e no outro dia eu já saio andando do hospital, né, que é um pouco mais cara, né? Mas a gente precisa qualificar os médicos, né? Então, na área jurídica, né, diz que já tem robô para ler processos. Então, não é que as pessoas têm esse medo, né, que eu ouço falar, ah, o robô vai tirar o meu emprego. Não, você precisa se qualificar para operar aquele robô, exatamente. né? Exato. Meu, é muito louco falar sobre tudo isso, porque vai muito de encontro com a nossa atualidade, com a nossa realidade. As pessoas que infelizmente não têm Azure na unidade, existe uma resistência. Então essa resistência com certeza é por conta de alguém que está ali de linha de frente, que tem um pensamento lá atrás, uma cultura lá atrás, que acha que isso não é importante. E sim, é de suma importância, porque quando a criança, quando o adolescente, o jovem, até mesmo o adulto, né, ele tem acesso à robótica, à tecnologia, cara, é uma imensidão, é um oceano de possibilidades que esse jovem, ele pode criar algo. Uhum, Ele pode criar algo com o conhecimento que ele vai ter. Então, não existe, ele vai e cria. Por uhum. quê? Porque existe todo um ensinamento. Meu, eu queria criar alguma coisa que gelasse o ambiente, mas que não fosse um ar-condicionado. Se ele tiver conhecimento, ele vai fazer, Exato. usar a tecnologia, a robótica, ele vai usar a seu favor alguma coisa, ele vai criar que vai fazer o ar ficar gelado sem precisar comprar uma É, parafernália toda. exato. Você fala muito da questão também emocional, né? Sim, Eu tive um feedback uma vez, isso já faz uns 6 anos, mas isso não sai da minha cabeça. sim. Uma escola me ligou, né? Falou, Walter, eu preciso que você venha aqui na escola que tem uma avó de aluna que quer falar com você. Falei, é bronca, né, gente? É crítica, é uma reclamação, deve ser alguma coisa que ela não gostou na professora e tal, deixa eu ir lá. Eu que faço essa ponte, esse relacionamento com as escolas. Por mais que a professora que dê aula, eu faço as visitações, estou sempre acompanhando. E aí eu fui lá, marquei uma reunião com essa avó e fui ouvi-la. E a avó falou, não, eu queria elogiar vocês, a gente não está acostumado com Sim, elogio, né? Eu queria elogiar vocês porque o pai da minha neta, ele é cego, meu filho é cego, deficiente visual, e a gente tem percebido que ele é engenheiro, né? E ele trabalha em casa, e ela tem ajudado mais o pai nas tarefas. Ela é aluna nossa, e isso me marcou, sabe? Marcou muito. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei que a gente pudesse chegar dentro das casas, né? Como você fala, no parquinho, e a gente chega. Então, ali exatamente. me marcou muito, muito satisfatório ouvir isso. É isso.
Gente, olha só, eu quero que vocês entendam o quanto que o Vencedores é um projeto importante. A gente transitou ali na vida pessoal do Walter, na mãe, na filha, no pai, no vender os carrinhos quando criança, para fazer um dinheirinho. Ele não sabia nem o que queria fazer com aquele dinheirinho, mas tinha aquele. Vendedor tem aquele lance de dom, mas também tem o lance da prática, de exercitar cada vez mais. Então, venda é isso. Então, ele tem isso dentro dele, esse lance de querer vender. É a paixão dele, é fazer algo e vender esse algo que ele acredita. O Walter, ele transitou na linha do tempo dele. A gente tem um Walter que não tinha internet por causa da geração, né? Não tínhamos a internet. A internet foi inserida na nossa vida e aí vem toda a onda de tecnologia. E hoje o Walter é um empresário do ramo da tecnologia, do segmento da tecnologia, do segmento da robótica, que também são vários, é tudo desmembrado. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Então você tem que. É complexo, é muita coisa que para fazer a máquina girar são muitas engrenagens. E você tem que ter conhecimento a todas essas engrenagens para fazer a máquina girar. Só que eu quero pedir encarecidamente para que vocês agora prestem atenção, porque você mãe, você pai, você avô, você avó, você professora, você empresário, empreendedor, você. Eu quero que você preste atenção agora, porque o Walter, ele era um menino que não teve acesso à robótica, à tecnologia, porque não existia, ok? Não existia. Hoje, ele tem uma empresa que faz com que a existência da tecnologia chegue até o seu filho, até a criança que você conhece, até o jovem que você conhece. E não precisa ser seu filho, pode ser um sobrinho, pode ser o filho do meu amigo. Eu quero que você, nesse momento agora, Walter, você fale com todas essas pessoas, porque você tem propriedade. Você viveu o não ter tecnologia e você vive o possibilitar o uso da tecnologia. Fala para essas pessoas, de coração mesmo, a importância dessas pessoas ingressarem, as crianças e os jovens, usando a tecnologia de uma forma positiva. Obrigado, Orson. Inclusive, se você me permite, eu vou falar do projeto, né, que a Claro. gente lançou, porque muitas pessoas me procuravam, né, porque assim, poxa, na escola do meu filho não tem Zuri, mas eu queria que meu filho fizesse Zuri, né? Então a gente procurou a escola Treinasse, que é uma escola bem conceituada aqui em Santos. Então a gente vai abrir um curso justamente para quem não tem tempo, para quem quer trabalhador, que quer se atualizar com relação à tecnologia. A gente está montando um projeto para as aulas 2 vezes por semana à noite. Sim, das 19 às 21, né? Uma carga horária de 4 horas semanais, dividido em 2 dias de 2 horas. Super acessível, né? A gente está pensando aí no. Na verdade, já estipulamos um valor de mensalidade de R$ 300, né? Para que realmente seja acessível para todos, né? Porque a gente tem essa pegada aí de que é um projeto que ali não é para ser, não é um projeto lucrativo, é um projeto, lógico, para promover a Azure como uma empresa de educação, a maior empresa de educação tecnológica da Baixada Santista. Então a gente vai ter essa frente que a gente tem até hoje nas escolas, né? Vamos manter, que é onde é o que mantém a empresa de pé, né? As operações, e esse curso à noite vai ser um pouco mais que social. Então eu convido a todos a procurarem a secretaria do Colégio Treinasse. Não tem faixa etária estipulada, é a partir de 15 anos de idade até os 60 anos. Inclusive, isso pode até prevenir Alzheimer, né? Doenças aí para o pessoal mais velho, mais antigo, que esteja aí aposentado. Os convido aí a vir treinar com a gente, vai ser super divertido. Eu pretendo frequentar essas aulas também para também estar sempre me atualizando aí com os meus professores. Perfeito. Esse foi o convite pro projeto do Treinasse. Agora, converse com aquelas pessoas que eu falei para você conversar sobre a importância de inserir as crianças e os jovens
fazendo o uso da robótica, da tecnologia de uma forma positiva? Eu convido a todos a conhecerem, acesse o nosso Instagram, zuri.robótica, porque por trás da educação tecnológica tem muita coisa, né? Como eu falei, todas as nossas professoras são pedagogas, formadas. Eu sou até um pouquinho chato no treinamento com elas, porque tem a questão da disciplina, tem a questão da inclusão, né? Hoje a gente tem muitas crianças mesmo com TDAH, níveis de autismo, com algumas dificuldades, né? E a gente sempre prega para as professoras que eles têm que ser tratados, lógico que dentro das particularidades e limitações deles, como qualquer outro aluno. Tem que participar das atividades, né? Então, tem muita coisa por trás, tá? Melhor a autoestima do seu filho, a socialização, né? Quando a gente faz esse trabalho em grupo, aliás, todas as aulas a gente divide os alunos em grupo, justamente para trabalhar essa questão da função de cada um dentro de uma empresa, né? A gente sabe que a criança ali está se desenvolvendo, ela está aprendendo, então às vezes tem um que sabe mais, que ele quer montar o projeto ali sozinho, a gente fala, não, ali não é sua função, é do coleguinha, tem que dividir também com o coleguinha, né? Então não é só a parte técnica, né? Tem toda essa parte também do desenvolvimento das habilidades, a gente está sempre lapidando aí essas crianças, como você bem falou, é o seu futuro do Brasil, né? É isso aí. Bom, gente, como eu sempre falo, mais um episódio impactante. Mais um episódio de suma importância para que você compartilhe com todos e que todos assistam e que todos entendam. Eu mesmo nunca imaginei que o Walter, a gente se encontra toda quarta-feira lá no BNI, nunca imaginei que ele tinha todo esse conhecimento, essa gama de conhecimento, essa disponibilidade de fazer, né, de querer realmente mudar a sociedade para um caminho inevitável. É inevitável. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia. A gente está a todo momento com o celular na mão. Aí, ó, vocês estão aí assistindo a gente por conta da tecnologia, coisa que a gente não tinha, né, no passado. Acho muito válido deixar aqui também registrado, isso já é um toque para o Walter. Acho muito válido, Walter, se a partir de agora você pensar, eu sou visionário, tá? Então eu sou visionário, eu sou o cara que eu tenho feeling, sou visionário. Vamos pensar uma forma de transformar a Zuri também em um projeto como um podcast para que essas professoras possam falar também sobre o trabalho que elas exercem, para que mães de alunos possam falar o que Boa. causou de impacto na vida do aluno, ele Boa. tá ali na Sim. robótica, na tecnologia, para que diretores das unidades falem qual é a importância que ter a Zuri, a tecnologia, educação tecnológica na escola, o que isso causa na vida das crianças. Então acho de muita valia se você a partir de hoje pensar, joga a semente em você e você fala com as suas sócias Claro. sobre, cara, eu acho que a gente tem que ter um projeto sim de levar informação, porque quanto mais informação a gente leva, tem um canal no YouTube falando sobre, dando dicas, pegando depoimento, pegando crianças falando sobre, jovens falando sobre, mostrando o que eles fizeram. Então, mostrando aquele jovem não fazia nada e hoje ele já fez um carrinho, ele já fez um brinquedo, ele já fez alguma coisa. Então, eu acho de muita valia você joguei a semente. Então, a partir de hoje você pensa, porque isso aqui é o podcast, que é um bate-papo, na verdade, né? Mas esse bate-papo é uma nova comunicação, é uma modernidade na comunicação e é uma atualidade e é algo que não vai acabar. Pelo contrário, a tendência é cada vez mais acontecer essa forma de se comunicar. Então, o rádio, se você for dar entrevista numa rádio, quem ouvir você falando, aquela pessoa vai ouvir. Mas na hora que aquela entrevista acabar, o que você falou se perdeu. Aqui fica registrado,
fica eternizado. Então, todas essas pessoas que vão participar do Zuricast, vai ficar eternizado a informação delas. Vai ficar eternizado o quanto de importância tem no que essas pessoas falarem. E são muitas pessoas. São centenas de milhares de pessoas atingidas com o teu trabalho. Então, joguei a semente só para você se ligar que tem muita coisa para fazer aí para o crescimento e para a expansão da Zuri. Gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês, de coração mesmo, a todos vocês que estão maratonando todos os episódios. Meu muito obrigado, eu fico muito grato da Pump Produtora Digital apadrinhar esse projeto Vencedores. Obrigado, Vanessa Morrese. Obrigado, Zufo, por sempre estar comigo aí na edição, na operação, na produção. Tamo junto. E para terminar, Walter, qual é a importância do Vencedores? Olha, a gente se empodera, né? Agradeço muito aí pelo convite. Eu acho que resgatar um pouquinho da nossa história, né? Voltar um pouquinho lá atrás no tempo, foi uma experiência muito bacana. E você conduz muito bem, né, Emerson? Obrigado aí pela experiência. Valeu. É isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Vencedores.